Desde criança, eu já havia presenciado vários acontecimentos sobrenaturais na minha casa, na rua e com os meus parentes. Eu cresci em um lar cristão e cresci aprendendo sobre a palavra de Deus, como, por exemplo, orar e sempre pedir ao Senhor Jesus tudo o que eu precisasse. A minha mãe era uma mulher que tinha muita fé e passava essa confiança e tudo que ela sabia sobre a palavra de Deus para mim desde quando eu era pequena. A minha avó também era uma mulher de fé. Ela havia se convertido ao Evangelho já com os seus mais de 70 anos de idade, e tudo isso pela influência da minha mãe. Os fatos sobrenaturais começaram a acontecer na minha vida no dia em que a minha avó veio a falecer. Isso foi em janeiro de 1996. Ainda criança, eu ia com a minha mãe à igreja e ela fazia oração pedindo pela cura da minha avó, que tinha problemas cardíacos e estava internada no hospital particular bem famoso há quase um mês. Um dia a minha mãe levou 2 obreiras da igreja que frequentavam com a gente até o hospital para que elas pudessem fazer uma oração pela cura da minha avó. Após a oração, as obreiras disseram para a minha mãe que tudo havia sido feito, mas que se por acaso Deus quisesse levar minha avó, a minha mãe teria que entender e que não foi por falta de fé para curá-la, mas porque havia chegado a hora da minha avó partir. A minha mãe costumava cantar músicas de louvor enquanto a minha avó estava deitada na cama do hospital. Ela já estava sem poder falar, mas ela gostava de ouvir. A minha avó, em seus últimos dias de vida, ficava olhando fixamente para o lado direito da cama, para um determinado canto da parede, como se estivesse vendo algo ou alguém ali. Isso acabou deixando a minha mãe e eu intrigadas com toda aquela situação. No dia 31 de janeiro de 1996, esse foi o dia em que minha avó veio a falecer. Eu estava presente com a minha mãe. Era de manhã. Ela havia terminado de cantar um louvor no quarto e a minha avó começou a ter uma parada cardíaca em nossa frente. Rapidamente os médicos foram chamados ao quarto. A minha mãe e tia ficaram lá e eu fui retirada e levada para a varanda do prédio do hospital. Nesse momento, de lá da varanda, foi então a primeira vez que eu falei com Deus em oração. Eu estava sozinho e fiz uma oração a Deus que não deixasse a minha avó morrer. Naquela hora, eu senti um dedo tocando o meu ombro esquerdo e um arrepio muito gostoso se seguiu ao redor da área tocada no meu ombro. Não foi um arrepio rápido, ele foi lento e bem agradável. Eu estava olhando para o céu e orando quando isso aconteceu. Aí eu me virei para olhar quem havia me tocado e não tinha ninguém na varanda além de mim. Eu não senti medo, eu apenas sorri e senti que de alguma maneira era uma resposta. Poucos minutos depois, a minha mãe veio desesperada chorando, dizendo que a gente tinha que sair dali imediatamente, pois a minha avó havia morrido. Deixamos o resto da família no hospital e saímos de lá, a minha mãe e eu, e fomos levadas de carro pelo meu tio. Daquele dia, por várias semanas, a minha mãe dizia não querer mais saber de Deus, pois ele não havia curado a minha avó. Eu a consolava e dizia que essa era a vontade dele, e aos poucos, a minha mãe foi aceitando e restaurou a sua fé ao lembrar do que as obreiras haviam dito a ela. Durante todos aqueles anos que se sucederam, muitas coisas sobrenaturais aconteceram em nossa casa. A minha mãe tinha uma placa com um versículo bíblico escrito: "O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará." Ela costumava deixar em cima da estante da sala. Certa vez estávamos sentadas conversando, minha tia, minha mãe e eu, cada uma em um lado da sala. A minha mãe estava perto da porta da cozinha, a minha tia estava em frente à estante do outro lado da sala e eu estava perto da janela. De repente, a minha tia, olhando para a placa, perguntou: "Gente, que luz verde é aquela?"
A minha mãe chegou perto da estante, seguindo o olhar da minha tia, e então retrucou: "Onde?" A minha tia disse: "Aí, tá em cima da plaquinha com a palavra de Deus." Nesse momento, a minha mãe se abaixou e chegou bem perto, a uma distância de meio metro da placa, e ela falou: "Olha, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo luz nenhuma aqui." No exato momento em que ela disse isso, a placa virou para baixo rapidamente. Eu também não havia visto luz nenhuma naquele dia, apenas a minha tia. Mas nós três vimos quando a placa virou bem rápido, sem ninguém a ter tocado. A partir daquele dia, a minha mãe começou a valorizar aquela placa com a palavra de Deus. Naquela época, a gente morava de aluguel e depois que nós nos mudamos daquele apartamento, ela começou a colocar aquela placa na porta de entrada de todo apartamento em que a gente ia morar. Em um período em que estávamos passando por uma grande dificuldade financeira, que mal dava para comprarmos um botijão de gás. Até que um certo dia, após a minha mãe pegar emprestado o valor para comprar o tal gás que havia acabado, o entregador, ao pegar o dinheiro, pediu uma gorjeta na cara dura. A minha mãe, que sempre dava gorjeta, mas naquele dia ela não tinha, e explicou isso ao entregador, mas ele, olhando para aquela placa, disse a ela: "Senhora, me desculpe, mas para que você tem isso na porta se não tem nem dinheiro para uma gorjeta? É melhor você tirar isso dali." Naquela hora, a minha tia, que também é bem religiosa e presenciou a situação, ficou bem constrangida e falou para minha mãe tirar aquela placa da porta. Mas a minha mãe falou que aquilo era provação e que agora mesmo que ela não iria tirar, pois sabia que isso desagradou o diabo por completo. Um tempo depois, em um outro apartamento, após uma discussão entre as minhas duas tias, uma delas, que veio nos visitar, baixou um espírito e ficou possessa, e com um olhar de ódio nos olhos quase saltados para fora e com o rosto vermelho e inchado, virou-se para a porta da nossa casa e com as unhas arrancou com toda a força a placa que a minha mãe havia colocado com cola instantânea na porta. Após arrancar, ela partiu a placa ao meio. A minha mãe colou a placa logo em seguida com cola e até hoje eu tenho essa placa. Eu passei por muitas coisas em minha vida até hoje e o Senhor Deus nunca me abandonou. Tenham fé, orem, pois tudo isso é real. Olá, o meu nome é Cláudio. Eu irei relatar uma experiência péssima que passei alguns meses atrás. Eu tenho 41 anos de idade e sou professor de filosofia. Sempre que alguém me contava uma história ou alguma lenda, eu geralmente não queria nem ouvir e evitava fazer perguntas. Até essa idade, eu nunca tinha visto ou sentido nada desse tipo, mas essa paz estava com os dias contados. Tudo começou quando a minha avó veio a falecer e acabei herdando uma casa bem antiga. A casa era encantadora, mas havia um quarto, quase uma espécie de despensa, que a minha avó sempre mantinha trancado. Ela nunca deixou ninguém entrar lá e isso sempre me deixou curioso. Até que finalmente nesse dia eu consegui abrir o quarto proibido. Até então pensei que a minha avó apenas guardava antiguidades e, por ciúmes, não deixava ninguém mexer no que não deveria. O lugar era bem sombrio, com teias de aranha penduradas nos cantos. No centro, havia uma caixa empoeirada e, quando eu retirei o lençol, uma sensação de arrepio percorreu por toda a minha espinha. Era uma boneca de madeira tão realista que parecia estar me observando com seus olhos de vidro.
Apesar dessa sensação ruim, passei mais alguns minutos por lá. Olhei retratos antigos, roupas e alguns objetos. Haviam fotos em preto e branco, aquelas bem antigas, de uma outra época, mas incrivelmente estavam conservadas. Decidi então tirar a boneca da caixa e levá-la para o meu quarto. Durante a noite, enquanto eu estava deitado em minha cama, eu ouvi um som sutil que vinha da boneca. Um sussurro suave, como se alguém estivesse cochichando. Olhei para a boneca e os seus olhos de vidro pareciam brilhar em meio à escuridão. Eu cheguei a pensar que fosse impressão da minha cabeça ou o reflexo de alguma luz, quando eu olhei rapidamente e tentei ignorar. Como eu falei, eu até evitava de ouvir falar sobre esses tipos de coisas e queria acreditar que fosse algo da minha cabeça. Talvez essa falta de conhecimento tenha feito eu demorar tanto até perceber realmente do que se tratava. As noites seguintes foram cada vez mais estranhas. A boneca parecia se mover por conta própria. Eu a colocava em uma prateleira e pela manhã ela estava em um outro lugar. Os sussurros se tornaram cada vez mais altos e perturbadores, e eu começava a ter pesadelos terríveis. Parecia até que a boneca estava me assombrando. Decidi então colocá-la na sala para ver se essas sensações ruins passavam, mas eu perdi o tempo. Elas continuaram do mesmo jeito. A partir do momento em que a frequência aumentava, eu me preocupava cada vez mais, até que eu tive a brilhante ideia de chamar uma colega para dormir naquele local comigo, pelo menos por uns dias. Ela, ao contrário de mim, gostava desses tipos de assuntos e era fã de lendas, mas ela nunca tinha passado por uma experiência dessa, pelo menos não que eu soubesse. Para ver se realmente era coisa da minha cabeça, eu resolvi não comentar nada. Tinha alguns quartos aqui e cada um dormiu no seu, e a boneca, logicamente, ficou na sala. Depois do jantar, conversamos um pouco e cada um foi para o seu quarto. Não demorou muito tempo, eu comecei a ouvir vozes, como se fossem da boneca, e estava vindo da sala. Em questão de minutos, a minha amiga deu um grito tão alto, tão aterrorizante e tão assustador, que eu fiquei assustado também. E após os gritos, ela entrou completamente suada, atônita, dentro do meu quarto, com seus olhos arregalados e ofegantes, que mal conseguia falar. Ela chorou muito e disse que não queria ficar mais nenhum minuto dentro da minha casa, pois, segundo ela, viu uma boneca de madeira se movimentando como se tivesse vida. A boneca ria e ia de um lado para o outro próximo à cama dela. Eu nunca vi um desespero daquele. Nem no quarto ela quis mais entrar. E até nos dias de hoje ela tem pesadelos com aquela cena que disse ter visto dentro da minha casa. E segundo ela, nem por todo o dinheiro do mundo ela voltaria nem na porta da minha casa. Como ela gostava dessas histórias, eu fui tentar conversar com ela para ver se tinha alguma saída, alguma luz para dar, porque naquele momento eu não tinha nem noção do que fazer e nem por onde começar. Naquela época, e hoje não está muito diferente, ela não quis nem papo comigo. Disse que aquela casa tinha uma energia muito ruim e até me culpou por tudo e disse que nunca mais queria conversar comigo. De alguma maneira, a boneca tinha afetado mais a ela do que a mim. Eu tinha muito medo, mas o estado em que ela ficou foi horrível. Cada pessoa reage de uma forma diferente, e eu sei disso, mas a diferença na maneira como a boneca agiu em relação a nós dois chamou um pouco mais a minha atenção. Decidi pesquisar sobre a história da casa da minha avó e da boneca, e descobri que a boneca era uma relíquia da família, transmitida por gerações. Eu mal podia acreditar que de verdade a minha família teve algum tipo de maldição. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, talvez por medo ou para me preservar. A boneca era conhecida como a bonecada e diziam
que ela estava amaldiçoada. Era uma espécie de receptáculo para os espíritos inquietos da família, e quem a possuísse era automaticamente atormentado por esses espíritos. Eu fui até a minha mãe. No começo ela ficou um pouco resistente, mas quando eu expliquei a situação que eu estava passando, ela se comoveu e contou. Ela disse que a minha avó, quando mais jovem, chegou a falar para as pessoas da família, mas ninguém deu muita bola e não se falou mais sobre isso. Desconfio que a minha avó se foi e possivelmente era assombrada até os últimos dias de sua vida. Hoje não tem como saber muito, mas se ela sofreu até o fim, possivelmente contribuiu bastante para ela ter ido logo, pois aquilo estava insustentável. Eu não aguentava mais. Durante o dia era mais tranquilo, mas bastava anoitecer. Além que eu já começava a sofrer por antecedência. Eu já começava todo aquele ciclo de horror. Desesperado para me livrar daquela maldição, eu tentei por várias vezes devolver a boneca ao quarto, mas ela se recusava a ficar por lá e continuava voltando para o meu quarto. Eu já não suportava mais aqueles sonhos e os pesadelos e a sensação de ser observado o tempo todo. Eu ainda pensei em tacar fogo naquela desgraça, mas sabe-se lá, se eu fizesse isso, talvez pudesse até piorar a minha situação. Por algum motivo diferente do que aconteceu com a minha amiga, aquela boneca só me assombrava. Eu fui em busca de ajuda e depois de muito procurar, eu acabei encontrando um especialista em paranormalidade. Em alguns lugares, são muito conhecidos também como rezadores. Essas pessoas são como a luz da vida de quem está passando por um momento desses. E detalhe, ninguém acredita em você. O especialista examinou a boneca e confirmou que ela estava realmente amaldiçoada. Disse que a única maneira de quebrar a maldição era encontrar o espírito que estava preso na boneca e assim libertá-lo. Depois de ver que aquela loucura realmente estava acontecendo na minha vida, foi uma luta procurar no meio de uma família tão grande de quem seria o espírito que estava ali, quase como uma terapia. Foi aí que eu tive uma ideia, tentar fazer algum tipo de contato com esse espírito. O especialista então me disse que para fazer isso sem saber poderia ser muito perigoso, mas naquela situação não tinha muito tempo a ser feito. Eu aceitei correr o risco. Com a ajuda do especialista, realizei o ritual para entrar em contato com aquele espírito aprisionado. Foi uma experiência aterrorizante. Para minha total surpresa, o espírito se revelou como a minha tetravó, que havia morrido em circunstâncias misteriosas. Ela me contou que estava presa na boneca por vingança, porque a família havia a acusado injustamente de bruxaria. Com lágrimas nos olhos, eu pedi desculpas em nome da família e prometi ajudá-la a encontrar paz. O especialista conduziu o ritual para liberar o espírito e a boneca ficou inerte. Os pesadelos finalmente se cessaram e a boneca amaldiçoada agora estava silenciada. Finalmente eu pude voltar a ter noites de sono bem tranquilo. Eu aprendi que alguns segredos sombrios podem ser transmitidos através das gerações e que muitas das vezes a única maneira de romper uma maldição é enfrentar o passado e fazer o que é certo. Hoje em dia a boneca está trancada em um cofre, longe do alcance de qualquer pessoa. Mas de vez em quando eu passo perto daquele sótão durante a noite, eu juro ouvir um sussurro fraco, vindo de lá da onde ela está. Por um momento, eu sinto aqueles olhos de vidro daquela boneca me observando o tempo todo. Bom, galera Cris, galera do Conhecendo Sobrenatural, gente, essa história, né, aconteceu comigo, tá? Essa história aqui, ela não tem, assim, nada, assim, de muito extraordinário, mas ela é interessante, né?
ela aconteceu comigo. O título da história é, né, Quem Me Protegeu. Gente, essa história, ela aconteceu por volta de 4 a 5 anos atrás aproximadamente, né? Foi ali pelo ano de 2016, 2017, né? Não lembro exatamente o ano, mas foi 2016, 2017. Bom, gente, eu moro aqui em Fortaleza, né? Cidade de muitas praias, então assim. E aí eu tenho um primo, né? Que ele mora no interior e ele é casado, né? Então ele era período, ele veio passar um final de semana aqui em Fortaleza, né? E aí eu tava de folga no domingo e um belo domingo ele, né? A mulher dele e o filhinho dele de 3, 4 anos, que era pequenininho, nós fomos pra praia, né? Aqui em Fortaleza. É uma praia muito famosa, né? Que ela tem uma ponte uma ponte que liga o rio, né? A praia tem uma ponte, ela tem essa parte, né? Do rio que se encontra com o mar, né? E tem uma ponte que liga Fortaleza a uma cidade vizinha, uma região metropolitana. Eu não vou falar o nome da praia aqui para, né? Assim, para evitar alguma coisa, né? Mas é uma praia muito falada aqui em Fortaleza, né? E ela traz, né, também, além dessa praia tão falada, é o bairro mais antigo de Fortaleza, né? Então pesquisem que vocês vão saber qual é, né? E tem uma ponte muito bonita sobre esse rio, né? Que se encontra com o mar. E aí, gente, sim, aí um belo domingo, né? Nós fomos à praia, esse meu primo, a mulher dele e o filhinho dele, né? E aí, gente, lá tem essa parte do rio que se encontra com o mar, né? E assim, o rio, ele aparentemente é muito raso, né? E aí tem um barquinho que atravessa a gente de uma ponta para outra, né? O barco atravessa as pessoas. E aí eu pensando, né, quando eu peguei esse barco, eu pensei, não, mas pra quê, né? Porque deve ser tão raso isso aqui, né? Esse barco deve ser tão raso. E aí, gente, ok. Nós atravessamos, né? Tomamos banho nesse rio e tudo. E aí por volta já, próximo da gente vir embora, né? Por volta de meio-dia para 1 hora, né? Eu fui entrar nesse rio com a minha prima, aliás, com a mulher do meu primo, né? E a gente foi tomando banho no rio e tudo. Aí, gente, teve uma hora que eu pisei, senti areia, né? Tinha horas que eu pisava e era super raso. A água não dava nem assim no meu joelho. Tinha horas que eu pisava de novo e ficava um pouco fundo, mas não era aquele fundo de cobrir, né? De lhe cobrir. Bom, gente, teve uma hora, né, que eu pisei, gente. E aí quando eu pisei, meu povo, quando eu pisei, não vi mais, não senti mais o chão, né? Não senti mais o chão, gente. E aí eu ia me afogando, né? Aquela sensação de afogamento mesmo, né? Eu subindo e descendo, né? E essa mulher do meu primo estava tomando banho, assim, perto de mim. Ela percebeu aquilo. Só que ela também, ela estava se afogando, né? Então ia morrer os dois ali, porque ela foi tentar me salvar e eu desesperado puxando ela, né? Porque quando você vai salvar alguém que está se afogando, o risco de morrer os dois é grande, porque o desespero é tanto que você quer se salvar que você fica em cima da pessoa, né? Puxando a pessoa. E aí essa né, mulher do meu primo tentando me puxar e eu puxando ela, gente. Então ia acabar ali morrendo os dois, né? E aí, gente, do nada, né, eu tentando ali me salvar a todo custo, essa minha prima, ela disse que sentiu uma pedra e pisou na pedra, né? Ela conseguiu pisar na pedra. E no que ela conseguiu pisar na pedra, ela fincou os dois pés, né? Conseguiu ali fazer força para ficar naquela pedra. E, gente, com isso, né? Ela tentando me puxar e não conseguia. Gente, eu não sei como. Eu senti nas minhas costas um empurrão, 2 mãos, assim, né? Eu senti a força de 2 mãos me empurrando, né? E quando, gente, porque não tem como. Algumas pessoas falam, foi algum peixe, foi algum animal marinho que passou por ali. Não, gente, não tem como. Eu senti mesmo, como se fosse 2 mãos mesmo me empurrando para frente, né? E no que esse empurrão veio, eu consegui ir para essa pedra também e consegui ali bater onde estava a mulher do meu primo. E aí quando eu consegui bater lá,
né? Ela conseguiu me puxar e nós dois saímos da água, né, gente? E aí, meu povo, eu nem acreditei que eu tinha sido salvo, gente, nem acreditei. Até hoje eu não sei como eu escapei daquilo ali, né? E aí, na hora da gente vir embora, a gente conversando com o barqueiro, né, do que tinha acontecido, e o barqueiro olhou pra gente e falou: olha, pois eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu já trabalho aqui nesse rio, né, eu já trabalho aqui nessa praia, tanto sou barqueiro como também sou pescador. Gente, eu já trabalho aqui há 25 anos, né? Eu tenho 60 anos de idade e há 25 anos eu trabalho aqui, né, nessa praia. E, gente, olha, isso que vocês estão me contando é quase impossível vocês terem sido salvos, porque não tem como, gente, não tem como esse rio, muitas e muitas pessoas morreram já afogadas, porque esse rio, ele tem 17 metros de profundidade, né? E aí, gente, quando ele falou isso, eu gelei, porque, meu povo, 17 metros de profundidade, né? Ele disse, gente, esse rio, ele chega a 17 metros de profundidade, né? Já teve carros que caíram da ponte para cá para o rio e o carro nunca conseguiu ser resgatado, porque fica numa profundidade muito ruim de tirar. E o guincho para tirar é muito complicado. E, gente, e aí eu fiquei, meu Deus, né? Fiquei com aquilo e o barqueiro falou, né? Disse, olha, gente, então vocês nasceram de novo, porque é quase impossível nessa, né? Aí a gente mostrou, né? A gente estava naquela parte ali, a gente estava naquela parte, pois é, gente, ali era quase, já era sentença já, né? Já era quase sentença de vocês morrerem, porque, gente, é quase impossível, né? Vocês nasceram de novo, né? Podem jogar na Mega Sena, podem jogar na Mega Sena, né? Na loteria que vocês ganham, porque, gente, foi sorte mesmo, porque é quase impossível vocês estarem contando essa história. E, gente, ele ficou tão assim abismado, né? Que ele pediu para tirar foto com a gente, tudo, porque ele disse que em 25 anos, né, de trabalho ali, ele disse que nunca viu uma pessoa escapar, né, numa profundidade daquela, porque ele disse que era quase impossível, ele disse que não teria como. Ele disse, olha, essa pedra, né, ele disse, olha, essa pedra, gente, foi quase impossível ser encontrada, porque é muito profundo, não tem como ter essa pedra aí, né, porque lá tem uns bancos de areia, você pisa, horas horas tá raso, e quando você pisa de novo, você afunda, né. E é como eu disse pra ele, gente, e o empurrão, porque eu senti nitidamente, gente, um empurrão, né, como se fosse duas mãos, senti nitidamente, gente, foi um empurrão tão grande que eu consegui me esbarrar nessa prima, né, ou na mulher do meu primo, eu consegui me esbarrar nela e a gente conseguiu fincar os pés ali na pedra e conseguimos sair, né, porque consequentemente a gente conseguiu achar o chão, né, achar a terra e conseguimos sair da água, né. E, gente, e foi assim de uma coisa tão marcante, né, esse empurrão, porque foi nitidamente um empurrão. E eu lembro que eu tava com óculos escuro, né, e mesmo tomando banho com óculos escuros por conta do sal, né, da salinidade. Porque apesar de ser um rio, né, que corre pro mar, mas ali como é água corrente, tem aquela água salgada também. E aí, gente, esse supapo, né, eu fiquei tão assim que esse supapo conseguiu deslocar o óculos do rosto, né? Eu senti quando se leva uma pancada, que você tá de óculos, que o óculos move do seu rosto, pronto. Então foi uma coisa tão assim inexplicável, porque eu senti esse óculos mover do meu rosto, né? E aí eu pergunto, né, até hoje, quem me protegeu, quem me salvou, né? E aquela pedra, né? O que era ou quem era aquela pedra e o que era e quem era que me empurrou, né? Segundo o barqueiro, gente, foi um milagre, né? Ele disse, olha, eu não sei, até ele brincou com a gente, ele disse, olha, gente, eu não sei se vocês, o que vocês são, a religião, o que vocês fazem, né? Qual a doutrina de vocês, mas agradeçam muito e, gente, porque é quase impossível, naquela região onde vocês estavam, alguém escapar, é quase impossível, gente, né? Ele falou, olha, ali onde vocês estavam, porque a gente mostrou a localização, e ele falou, olha, ali onde vocês, ali na margem, tudo bem, porque tá bem raso e tudo, mas onde vocês estavam ali, gente, é quase impossível, porque ali tem
ali tem uma correnteza de água e essa correnteza traga, ela puxa, né? Ela puxa até os outros barqueiros têm medo de passarem por ali, né? E, gente, foi tão assim, interessante porque... E nós não sabíamos, a gente não tinha esse conhecimento, né? Só depois do que aconteceu que a gente foi contar pro barqueiro, foi que ele disse isso, né? E ele falou, olha, até os outros barqueiros, os outros pescadores não pescam naquela região, tem medo, né? Porque dizem que lá é uma correnteza e a água puxa, né? Puxa. E eu lembro que ele falou, e principalmente nessa maré, nesse horário que vocês estavam, de meio-dia para 2 horas, é a hora que a maré puxa, né? Que a maré vai puxando para encher o mar, né? Então a água do rio ela vai muito veloz, né? A correnteza aumenta para poder encher a maré, né? A maré tá enchendo. E aí eu fiquei me questionando, né, gente? Quem foi, né? Quem me salvou, né? E é isso aí, gente. Não é uma história tão extraordinária, mas eu achei interessante compartilhar com vocês. Beijo.